Quantos profissionais serão necessários para cuidar da municipalização em Montes Claros? Ninguém sabe. Não tem estudo de nada, ninguém viu, ninguém responde nada. Quer dizer, nós estamos falando de educação, né? Nós não estamos falando de um bate-papo num boteco, nós estamos falando de alguma coisa, embora o bate-papo no boteco é muito importante, mas nós estamos falando de alguma coisa que é estrutural, uma política pública, com dinheiro público. Né? E como é que isso tem sido tratado de forma tão leviana? Não tem estudo de nada. Eu estive no município, eu conversei, eu visitei 4 ou 5 escolas de São João da Ponte. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém tem informação de nada. As pessoas... Não teve uma reunião. Me espantou profundamente isso. Não teve uma reunião. Os professores estão sendo tratados como lixo. Qual uma reunião? Vem cá, professores. A situação de vocês será essa? Será desta forma? Nós vamos organizar? Vamos... Não. Previamente... As comunidades escolares, elas sequer foram informadas pelo governo do Estado como ficará a sua situação em 2023. Nós estamos falando de educação, nós não estamos falando de qualquer coisa. Né? E eu não estou falando de algo que me disseram. Eu estive nas escolas, eu pisei no chão da escola, conversei com as pessoas, conversei com mães de aluno, conversei com colegiado escolar. Então, estou falando de uma realidade que tem 20 dias que eu estive com as pessoas e a situação realmente me espantou muito. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje nós vamos continuar aquela história, né, do governo de Minas, do projeto Mãos Dadas, que tem criado aí uma situação de muita dificuldade para as comunidades escolares, uma vez que milhares de pessoas não estão sendo ouvidas no processo de municipalização da rede estadual de ensino e que tem crescido muito com este governo atual, governo do novo, governo do senhor Romeu Zema. Olha, acabamos de receber informações, alguns dias atrás, da municipalização de mais de 37 escolas estaduais que poderão ser municipalizadas, projeto aí da Assembleia Legislativa, na região de Montes Claros. Pessoal, esse projeto está sendo discutido e aí nós temos notícias importantes para passar para vocês. Mas o que choca aqui a atenção, eu quero chamar a atenção de vocês nesse aspecto, é que a comunidade escolar, ela não é ouvida, absolutamente não é ouvida, as comunidades escolares, colegiado escolar, grupo de professores, e a pergunta que fica é, como é que fica a situação daquele trabalhador, né, o professor que está lá, efetivo, seja ele contratado, trabalhando naquela escola e recebendo a informação da municipalização. O jornal G1, de Grande Minas, né, Inter TV, colocou aqui a seguinte matéria, né? Câmara de Montes Claros aprova projeto de municipalização das escolas estaduais. Veja a lista das instituições. Olha, já vou direto lá para a lista, para apresentar para vocês, porque é importante a gente tratar dessa matéria. Mas olha aí, atenção, Escola Estadual Américo Martins, né, se podem ser municipalizadas em Montes Claros. Escola Estadual Vereador Francisco Toffani, Escola Estadual Monsenhor Gustavo, a Escola Estadual Augusta Vale, João de Freitas Neto, Simeão Ribeiro dos Santos, Francisco Lopes da Silva, Francisco Pérez, Dona Quita Pereira, Professora Dilma Quadros, Antônio Figueira, Salvador Filpe. São escolas que são estaduais, escolas da rede estadual de ensino. Seus prédios estão sendo entregues para a prefeitura, passar aí a administrar inclusive a questão pedagógica. Vamos continuar aqui, pessoal. Escola Estadual Coronel Filomeno Ribeiro, Escola Estadual Irmã Beata, Escola Estadual Deputado Esteves Rodrigues, Escola Estadual Bevida Ribeiro, Beato José de Anchieta, Carlos Versiani, Gonçalves Chaves, Secundino Tavares, Escola Estadual de Aparecida do Mundo Novo. Aí, pessoal, Escola Estadual Clóvis Salgado, Dom Aristides Porto, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Ensino Médio, a Escola Estadual Domingos Barbosa Braia, Professora Helena Prates, Santa Rosa de Lima, São Pedro de Garça, Dr. João Alves, e terminando aqui, pessoal, as escolas estaduais Dr. Antônio Augusto Veloso, Escola Estadual do Bairro Santa Terezinha, Zinha Prates, Dom João Pimenta, Francisco Sá, e encerrando aqui a lista, a Escola Estadual Nereide Carvalho. Olha, pessoal,
A Secretaria de Educação informou que o projeto Mãos Dadas prevê a absorção das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental pelo município, conforme prevê a Constituição Federal e a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Importante ressaltar que o projeto é facultativo aos municípios, mediante a análise das condições administrativas, pedagógicas, financeiras, favoráveis à absorção dos estudantes atualmente atendidos pela rede estadual. A adesão só é viabilizada mediante aprovação na Câmara de Vereadores. Interessante que essa adesão, pessoal, ela custou aí para os cofres estaduais cerca de 30 milhões de reais para o município de São João da Ponte. Atenção, São João da Ponte, aí 30 milhões de reais. E Montes Claros, né, recebeu a prefeitura 250 milhões de reais, sem que a comunidade escolar, que essa é a denúncia aqui que a deputada estadual Beatriz Cerqueira, através de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, ela aí está defendendo aí tratando essa denúncia, né, que o projeto de municipalização, além de não respeitar os trabalhadores de educação, muitos são pegos de surpresa, assim como na comunidade escolar. Nós estamos falando aqui de 37 escolas estaduais e poderão ser municipalizadas. E olha, é uma tendência desse governo a municipalização nos anos iniciais. Imagina você, está trabalhando aí, fez concurso público, está na rede estadual, tranquilo, já arrumou sua vida, ajeitou, está tudo firme aí, tranquilo, trabalhando, né? E um dia você fica sabendo que o Estado, aliás, um dia não, 2 dias, né? Essa decisão que foi tomada em 2 dias, você fica sabendo aí pela mídia, pelas redes sociais, que a sua escola está na lista das escolas que poderão ser municipalizadas. E, gente, qual que é, né, a consequência disso, né? Vamos tratar sobre isso aqui, porque o jornal G1 também está tratando dessa matéria e começa o texto dizendo o seguinte: ó, a Câmara Municipal de Montes Claros aprovou o projeto de lei 52/2022, que autoriza o município a celebrar convênio com o Estado de Minas Gerais para a municipalização do atendimento de alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, 1º ao 5º ano. É interessante dizer, gente, que a Prefeitura ela assina um convênio com o Estado, recebe aí milhões, no caso aqui, repetindo, 250 milhões a Prefeitura de Montes Claros e também São João da Ponte, que recebeu 30 milhões para essa municipalização, como se o Estado estivesse vendendo e a Prefeitura estivesse recebendo aí, né? Olha aí, pessoal, vamos lá. O que diz a lei municipal, né? Conforme a proposta, o município terá as seguintes obrigações. Vamos lá, pessoal. Responsabilizar-se pela utilização, ampliação, manutenção e conservação da rede física da escola municipalizada, prestar assistência ao educando, e responsabilizar-se também pela gestão da escola, de acordo com as normas vigentes, mobiliário, equipamento, materiais didáticos, acervo bibliográfico, utensílios, complementar às necessidades de cozinha, responsabilizar-se pelas ações administrativas e pedagógicas da escola e, em caso de afastamento dos funcionários em adjunção ou à disposição do município, substituí-los por servidores da rede municipal. Então vocês entenderam que essa municipalização ela começa muito bonitinha, né? Toda enfeitadinha, toda arrumadinha, e daqui a pouco você entrega completamente a instituição para quem, pessoal? Para a Prefeitura, que começa a substituir os servidores por servidores do município. Aí a gestão democrática também vai para o ralo, denúncia feita pela deputada Beatriz Cerqueira, porque o princípio da gestão democrática, através dos processos de indicação de gestores escolares, em algumas prefeituras você sabe como acontece. E aí nós temos aqui algumas obrigações do Estado, né? Tá no jornal G1, pessoal. Vou deixar no link aqui na descrição do vídeo para vocês. Mas tá aqui, ó, promover, havendo o interesse dos servidores, adjunções ou disposições com ônus para o Estado de Minas Gerais e servidores estaduais efetivos. Então, eles pegam um servidor efetivo, promovem a adjunção, né? Ou a disposição com ônus para o Estado de Minas Gerais. Eu vou deixar na tela para vocês aí o significado de adjunção e também disposição. Mas a adjunção, para efeitos aqui jurídicos, né, administrativo, a Secretaria de Educação tem aqui um documento importante onde fala que a adjunção
é exatamente o exercício da atribuição específica de cargo de professor ou mesmo especialista em educação básica junto a escolas ou a outros órgãos ou entidades de ensino não integrantes à rede estadual. Então vocês entenderam porque municipalização é isso, o Estado chega e entrega a escola para a rede municipal e naquele momento servidores, entre aspas, continuam ali em adjunção, recebem pelo Estado e estão prestando serviço para quem, pessoal? Para aquela rede de ensino municipal. É claro que a rede municipal vai fazendo a troca, como eu mesmo falei. E colocar à disposição é a movimentação do servidor por prazo determinado para exercício em outro órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, que não há de seu quadro de lotação observada a conveniência em serviço. É importante deixar isso claro para vocês, porque seria legal se a gente conseguisse encontrar algum trabalhador, né, que passou pelo projeto aí de municipalização, pelo projeto Mãos Dadas, para falar o que de fato aconteceu com ele, porque o significado do mundo teórico é muito bonito, mas e na prática, como que isso está acontecendo? Como é que está a vida desse trabalhador? Nós já vimos várias audiências na Assembleia Legislativa e denúncias gravíssimas. E tivemos também aquele projeto lá, né, pessoal, de privatização, entre aspas, a gente pode falar privatização, mas aquele projeto piloto lá que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, 2 escolas de BH, uma de Sabará, Francisco Menezes, né, a escola que fica ali no bairro Enseada das Garças, né, Resende de Andrade, e também uma escola de Sabará que está passando aí por esse projeto piloto, modelo americano, que é um fracasso, né? Já disseram aí alguns especialistas em educação que esses projetos americanos não se devem copiar, mas enfim, temos essa situação. E qual que é o resultado disso? A forma como o governo tratou os trabalhadores que atuavam naquela casa. Os efetivos que foram removidos, descartados, vamos dizer assim, para outras escolas da rede, sem nenhum critério, sem nenhum respeito. E eu posso mostrar vídeos aqui que fiz e várias matérias da deputada estadual denunciando essa situação. Tivemos servidores falando que passaram por essa situação humilhante. E também quero dizer aqui em relação aos trabalhadores contratados, que a gente também não pode esquecer que essas escolas possuem servidores contratados, ASBs, ATBs, ou mesmo professores e especialistas ali naquela situação. Bom, e qual que é a obrigação do Estado? Nós já falamos aqui mas uma outra é transferir para o município os prédios das unidades de ensino exclusivas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, com os mobiliários e equipamentos em geral, equipamentos de informática, utensílios de cozinha, acervos bibliográficos, materiais didáticos, recursos institucionais, bem como as salas de informática montadas com seus respectivos equipamentos. Ou seja, vamos resumir, é pegar o prédio da rede estadual, que pertence ao Estado, e entregar nas mãos da prefeitura. Ó, cuida aí que agora é seu. Mais ou menos assim, aí leva aí 250 milhões de reais para uma gorjeta aí. Transferir para o município através do instrumento próprio recursos financeiros de no mínimo 250 milhões para investimentos na educação. E para encerrar aqui o nosso texto, Jornal G1, transferir para o município obrigatoriamente, a partir do momento da transferência dos alunos, os recursos financeiros relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ao PDDE e a cota estadual de salário educação, ou seja, o Estado está abrindo mão de recursos e passando para as prefeituras. Olha, gente, vamos acompanhar agora o vídeo da deputada estadual Beatriz Cerqueira com essa fala importante, onde ela vai fazer um resumão e vai cobrar da superintendente regional de ensino, que não tem nada com isso, tá, pessoal? Porque, na verdade, a SRL é executora do programa Mãos Dadas. É óbvio que essa decisão da municipalização é uma decisão que vem de cima para baixo, como outros governos sempre fizeram. Ou seja, é o Partido Novo, que de novo não tem nada, é mais velho do que a gente está acostumado aí. Pessoal, acompanha o vídeo na tela para você. Eu tive a oportunidade de estar com profissionais da educação do município de São João da Ponte, visitei várias escolas
Também tive a oportunidade de estar com profissionais da educação de Montes Claros, onde, inclusive, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou uma audiência pública em Montes Claros para debater o impacto do projeto Mãos Dadas, visto que o município aderiu ao projeto e isso teria um impacto em 37 escolas. Nós realizamos uma audiência pública na cidade de Montes Claros, escutamos representantes da Câmara Municipal, como também da comunidade escolar, como também dos profissionais da educação. Lá em Montes Claros, além do Sindiúti, que fez toda a luta contra a municipalização, também há uma comissão, chamada Comissão das 37 Escolas, exatamente para fazer a luta contra a municipalização da rede estadual. Eu tive a oportunidade de visitar outros municípios do norte de Minas, alguns que não aderiram à municipalização, ao projeto Mãos Dadas, mas sempre é como se um fantasma estivesse sempre acompanhando as escolas estaduais, porque elas nunca sabem a semana em que, porventura, a adesão pode ter sido votada na Câmara, pode ter tido a assinatura da adesão por parte do prefeito. Então, eu encontrei uma situação muito ruim, um ambiente péssimo. Se nós considerarmos, inclusive, a importância da educação, a importância que profissionais e que comunidade escolar precisam ser tratados, respeitados. E essa minha visita, então, aos municípios do norte de Minas, que aconteceu no início do mês de agosto, visitei escolas em distrito, foi no caso de São João da Ponte, vi a angústia, para não dizer do desespero, de profissionais, gestores escolares, comunidade, que não sabem qual será o futuro daquela condição de atendimento à educação. Eu fiquei muito espantada, muito assustada com a situação, e essa questão do projeto Mãos Dadas, nós a discutimos desde o início do projeto aqui na Assembleia. Realizamos várias audiências públicas gerais que debateram o conteúdo do projeto como um todo, e também fizemos várias audiências que debateram o impacto do Mãos Dadas especificamente para determinados municípios ou determinadas regiões, porque ao fazermos isso é possível se debruçar mais sobre as consequências do projeto naquela determinada região ou determinado município. E por isso a nossa audiência, ela foi proposta, o requerimento, eu vou fazer a leitura. Nós estamos fazendo essa reunião presencial, mas eu sei que na região, em vários municípios do norte de Minas, a categoria e a comunidade, elas estão acompanhando esta audiência. Eu recebi, inclusive, documento das comissões, tanto de São João da Ponte quanto de Montes Claros, com as principais questões que a comunidade, os profissionais da educação têm. E o nosso objetivo nessa audiência é que nós tenhamos os esclarecimentos, evidente que todos aqueles pertinentes à Superintendência Regional de Ensino. Aquilo que não for competência da Superintendência Regional de Ensino, eu gostaria que a senhora me dissesse, de modo que nós vamos buscar os demais esclarecimentos junto à Secretaria de Estado da Educação, né? Eu sei que o projeto Mãos Dadas não é um projeto de superintendência, é um projeto do governo Zema, mas quem faz a execução na ponta é a superintendência. Então, nós optamos por esse primeiro momento exatamente com a superintendência. E, na sequência, se necessário, nós faremos audiência também com a Secretaria de Estado da Educação. Eu vou fazer a leitura do requerimento exatamente com os pontos que nós esperamos que sejam esclarecidos aqui durante essa audiência. O requerimento é o requerimento de comissão 3.081, de 2022, aprovado aqui pela comissão, a audiência pública com a convocação da Superintendente Regional de Ensino de Montes Claros, que está aqui conosco, esse é um encaminhamento, inclusive, da audiência que nós realizamos no dia 5 de agosto em Montes Claros, para prestar esclarecimentos sobre projetos Mãos Dadas nos municípios do norte de Minas. Dentre eles, são 10 esclarecimentos que nós queremos na comissão.
Primeiro, quais os impactos reais para as comunidades escolares dos municípios do norte de Minas? Como ficará a situação dos servidores contratados e convocados das escolas estaduais impactadas pelo projeto? Como ficará a situação dos professores de apoio das escolas estaduais impactadas e dos alunos com deficiência? Essa pergunta ela é essencial porque nem todos os municípios, aliás, a maioria dos municípios não tem uma política de ter professor de apoio. Muitos municípios têm uma política de monitores, que é um processo que não valoriza o profissional que está ali com a criança ou com o adolescente, e isso tem nos preocupado em todas as regiões do estado, porque nada da adesão ao Mãos Dadas diz respeito a essa situação do atendimento à criança e adolescente com deficiência. Questão que hoje no estado é bem resolvida. Você tem um professor de apoio, você tem sala de recurso, você tem o professor da sala de recurso. Nós não encontramos a mesma estrutura em muitos municípios e não tem nenhum condicionante de adesão ao Mãos Dadas para que o município forneça essas condições para o processo de aprendizagem e de permanência das crianças e adolescentes com deficiência. O quarto ponto, como será viabilizado o transporte escolar dos alunos da zona rural? Há uma questão, inclusive, Diego, eu gostaria que você pudesse abordar na sua discussão, porque eu tenho questionado muitos municípios, né? Porque o município fala de tudo de dinheiro que vai receber, mas ele não explica, por exemplo, nas audiências, nas câmaras municipais, o impacto que a adesão ao Mãos Dadas traz em relação ao programa estadual de transporte escolar. Aliás, em nenhum lugar, nenhuma audiência pública, nenhum lugar é sequer abordada ou citada essa situação. O quinto ponto: como ficará a situação dos profissionais efetivos do Estado em adjunção nos municípios, levando em consideração que a carga horária dos servidores das redes municipais é diferente, né, da carga horária dos servidores do Estado. O sexto ponto, nós temos cargas horárias distintas, né? É por isso que a lei do piso fala em até 40 horas, né? Aí o governo do estado apaga o até como se o piso fosse para 40 horas. Não, nós temos jornadas distintas. Você tem rede com 20 horas, você tem rede com 22 horas, você tem rede com 30 horas, você tem redes com jornadas distintas, não é? O estado com jornada de 24 horas. Aí o estado tem hora atividade, tem município que não tem hora atividade. Então você tem aí uma situação de você ter profissionais de vínculos distintos, estado e município, trabalhando na mesma escola, com jornadas diferentes, com hora atividade regulamentado para um, não regulamentado para outro. O sexto ponto, foi realizado levantamento ou diagnóstico, exatamente, prévio, sobre o cumprimento de 1/3 de hora atividade da realização de concurso público. Essa é outra tragédia. A gente encontra situações em municípios que não tem política de concurso. Não tem concurso em vigor, não tem concurso planejado, não tem muitas vezes nem processo seletivo simplificado, elaborado. Então gera uma situação de ainda mais angústia e de problemas, né? Porque você tem o caso de Montes Claros, são 37 escolas, né, afetadas pela municipalização. Qual que é o planejamento do número de profissionais para atender essa municipalização? Ninguém sabe. Eu fui à Câmara Municipal de Montes Claros. O Poder Legislativo Municipal não tem informações que são básicas. Quantos profissionais serão necessários para cuidar da municipalização em Montes Claros? Ninguém sabe. Não tem estudo de nada, ninguém viu, ninguém responde nada. Quer dizer, nós estamos falando de educação, né? Nós não estamos falando de um bate-papo num boteco, nós estamos falando de alguma coisa, embora o bate-papo no boteco é muito importante, mas nós estamos falando de alguma coisa que é estrutural, uma política pública, com dinheiro público, né? E como é que isso tem sido tratado de forma tão leviana? Não tem estudo de nada. Eu estive no município, eu conversei, eu visitei 4 ou 5 escolas de São João da Ponte. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém tem informação de nada. As pessoas... Não teve uma reunião. Me espantou profundamente isso. Não teve uma reunião. Os professores estão sendo tratados como lixo.
Qual uma reunião? Vem cá, professores, a situação de vocês será essa, será desta forma, nós vamos organizar, vamos... Não. Previamente, as comunidades escolares, elas sequer foram informadas pelo governo do Estado como ficará a sua situação em 2023. Nós estamos falando de educação, nós não estamos falando de qualquer coisa, né? Eu não estou falando de algo que me disseram. Eu estive nas escolas, eu pisei no chão da escola, conversei com as pessoas, conversei com mães de aluno, conversei com colegiado escolar. Então, estou falando de uma realidade que tem 20 dias que eu estive com as pessoas e a situação realmente me espantou muito. O ponto 7. Como ficará a questão da coabitação das escolas? Coabitação era uma coisa da década de 90, está voltando tudo. Você tem município e estado funcionando no mesmo prédio. Qual é a necessidade do governo Zema impor isso às comunidades escolares? Agora, né, em 2022, 2023, quer dizer, a coabitação vai demonstrar, além de uma completa ausência de planejamento, porque você quer municipalizar, eu sou contra municipalizar, mas você quer municipalizar, você planeja, não tem planejamento não, é assim, ó, 37 escolas um ano para o outro, 10 mil matrículas, assim, ó, de um ano para o outro, toma aí, se vira, coabita, então por isso que o ponto 7 está aqui no nosso requerimento. Ponto 8. Quais os termos de convênio firmados entre o Estado e as prefeituras do Norte de Minas de adesão ao projeto Mãos Dadas? Eu quero saber não só quais foram firmados, eu quero saber onde estão. Não é o Partido Novo que tem transparência com o pagador de impostos? A gente não tem acesso. Eu fui à Câmara Municipal no debate na Câmara Municipal de Montes Claros, os vereadores não sabem. Foi assinado? Não foi? Onde está? Como é que a gente tem acesso? Quais são os termos? Onde está publicado? Ninguém sabe, gente. Estou falando de administração pública. Administração pública, ninguém sabe. São João da Ponte, ninguém teve acesso até o dia que eu estive lá. Onde está o termo de convênio? Foi assinado? Não foi? Quais são os reais termos? Porque o projeto de lei, quando aprovado na Câmara, é um projeto de lei autorizativo. Não é tudo o que está no convênio, não está descrito no projeto de lei aprovado, porque o projeto de lei ele tem uma função muito mais autorizativa. Tem uma aberração acontecendo no Estado, eu fico impressionada como é que o partido que defende o pagador de impostos consegue fazer isso, porque as leis municipais determinam obrigações para o Estado. Estou quase aprovando uma obrigação para o Bolsonaro aqui na Assembleia, porque pode, não pode? A Câmara Municipal está podendo aprovar a obrigação para o governador. E se a Câmara Municipal está podendo aprovar uma obrigação para o governador, eu vou aprovar uma obrigação para o Bolsonaro aqui daqui a pouco, porque a confusão de competência legislativa é assustadora. E isso não é um problema específico de uma Câmara Municipal, está sendo orientado, porque você pega todos os projetos de lei, eles são idênticos, gente. Tem alguém... copia e cola e manda para as câmaras municipais. Não sei, o governo está pagando alguém para fazer isso, ou é o próprio governo que manda por e-mail isso, porque é tão idêntico que não é coincidência. As câmaras municipais, elas não têm essa articulação entre si para a maldade, e mais ainda para aprovar algo que não tem eficácia nenhuma, né? Porque Câmara Municipal não pode aprovar obrigações para o Estado. E as câmaras estão aprovando assim, ó, como se não fosse nada. E o Estado aceitando uma legislação com vícios insanáveis de tentativa de obrigações para o Estado, aceitando, porque é no vale tudo da municipalização. Inclusive, onde estão os termos de convênio? Como é que a gente tem acesso? Qual é a transparência para isso, né? O ponto 9, quais são os valores e natureza dos recursos do Estado que já foram repassados aos municípios em decorrência do projeto? É do Fundeb? Eu perguntei para a secretária não soube dizer. É impressionante como é que a secretária de Estado não sabe a origem dos recursos de um programa mais estruturante que o governo tem, né? Mãos Dadas é um dos programas mais importantes do governo Zema. A gente vê pela dedicação à pauta. De onde vem o dinheiro? É do Fundeb? É dos 25%? Ninguém fala. Eu perguntei aqui, ó, a secretária estava aqui à minha direita. Ela não soube dizer se o Mãos Dadas... o recurso de onde que veio, se é do Fundeb, se não é, se é do MDE, não é, se é de Jesus, não é, não sabe, né? Então, a gente espera ter essa informação.
E o que já foi repassado ao município? Porque esse é um outro ponto de completa falta de transparência. Ó, o pagador de impostos de novo, que não está sendo respeitado pelo governo do Partido Novo. A Câmara Municipal, o vereador que está ali legislando, fiscalizando, ele não consegue saber se o dinheiro já foi depositado. Quando eu estive nos municípios, os municípios já com municipalização, eles não sabiam. Recebemos dinheiro, não recebemos uma parte, não recebemos tudo. Falta muita informação e falta muita transparência. E o ponto 10 é o parecer dos Conselhos Municipais de Educação sobre o projeto, né? Em Montes Claros, a municipalização aconteceu à revelia do Conselho Municipal de Educação, né? Os conselhos têm sido ouvidos, têm sido debatido, debateu onde, né? Eu me lembro de Montes Claros, o projeto ele chegou numa quinta ou sexta-feira. Foi votado na terça. Então, entre ele ter sido protocolado na Câmara Municipal e ele ter sido votado pelo Legislativo, nós tivemos aí 1 ou 2 dias úteis. Antes disso, foi conversado com quem o projeto? Que aí é outra discussão da transparência, né, do governo, do pagador de impostos, né, que precisa ser respeitado. Com quem foi conversado? Quem sabe disso? Como que as 37 escolas de Montes Claros, vou ficar num exemplo que eu acho que é o mais gritante, quem conversou com as 37 escolas? Como as 37 comunidades escolares souberam que elas deixariam de pertencer ao Estado em 2 dias úteis, porque foi isso, nós estamos falando de 2 dias úteis. A política educacional em Minas Gerais está sendo tocada assim, 2 dias úteis, 37 escolas que eram do Estado, deixaram de ser do Estado e se tornaram do município. Quem conversou com essas comunidades? Como é que elas souberam dessa drástica mudança? Como é que as comunidades estão sendo orientadas para 2023? Nós estamos em praticamente setembro, primavera já está chegando. Então, se nós já estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 meses o término do ano de 2022, não é isso? As comunidades já devem saber para onde vão, né? Então, cada comunidade, que dia aconteceu a reunião, é muito importante, superintendente, que nós não tenhamos informações genéricas. Aquelas informações que a superintendência não tem, a senhora precisa me dizer, não tenho essa informação, não é de responsabilidade da superintendência, é de responsabilidade de quem? Que nós precisamos, por respeito às comunidades escolares, entender, né, esse processo. E eu acrescentaria um outro ponto. Quais são, neste momento, os municípios que a superintendência está em tratativas para adesão ao Mãos Dadas? Essa informação precisa ser pública. Não pode ser assim, você chega na porta de uma escola, tem um fantasma rondando, Mãos Dadas. Acho que já aconteceu, acho que já votou na Câmara, acho que o prefeito já... É assim que está funcionando, gente, política em Minas Gerais. A gente acha que o prefeito já assinou. Gente, mas como é que pode um ato administrativo que é de administração pública? Ninguém sabe, ninguém viu. A gente descobre assim, Não pode ser assim, né? Eu fiquei muito assustada com a situação dos municípios, a situação a que as comunidades estão sendo submetidas por uma falta de transparência, por uma falta de informação, com as câmaras municipais. Vereadores solicitaram esclarecimentos que não foram atendidos, né? Então, esse é o requerimento, o 13.081, que deu origem a essa nossa audiência pública. O DIEESE esteve conosco na primeira audiência, que debateu o impacto do Mãos Dadas. Na oportunidade, o DIEESE apresentou um estudo geral sobre a municipalização. Um estudo que o governo não conta para as prefeituras. Um estudo que faz uma análise de todos os aspectos, né? Nós estamos falando da educação básica, nós estamos falando do ensino fundamental, no caso do Mãos Dadas, né? Que é de responsabilidade dos municípios e do Estado, mas nós temos uma situação que é da educação infantil, que é de responsabilidade do município, que tem um plano estadual de educação que determina metas para o cumprimento do atendimento das crianças de 0 a 5 anos, e que foi completamente ignorado
nessa discussão do Mãos Dadas, porque os municípios têm obrigações que deveriam ter sido cumpridas, não estão sendo cumpridas, e o Mãos Dadas também não conecta, não vincula absolutamente nada. Assim, o mesmo problema em relação ao direito da criança e adolescente ter um professor de apoio que no Estado tem, no município não vai ter, da mesma forma, o Estado não conecta nada com obrigações em relação ao atendimento da educação infantil. O que é absurdo, e eu não sei onde está o Ministério Público, onde está quem tem que fazer a fiscalização, exatamente também cuidando dos direitos da criança e do adolescente, não tem princípio de publicidade. Você não tem acesso a nada, gente. Tem acesso a nada. Eu não estou falando as coisas porque eu tirei da minha cabeça de professora. Eu estive nas escolas, eu estive na Câmara Municipal, conversei com vereadores, conversei com a cidade. Ninguém tem acesso a nada. É como se nós estivéssemos numa loja de departamentos, né, eletrodomésticos, não sei, e que as informações são do chefe. E o chefe não tem obrigação de contar nada para ninguém. Que dia vai ser o desconto maior? Segredo. Que dia que nós vamos ter aí o dia do não imposto? Segredo. É como se nós estivéssemos numa loja de departamentos, porque as informações que deveriam ser públicas não são. Não são. Como é que um vereador não tem acesso à informação básica para que ele possa fiscalizar o município? Ele não tem informação, não tem acesso, né? Fica procurando lá, a gente fica procurando no Diário Oficial do Estado, não acha a publicação, não sabe se foi feita, não sabe quando será feita. Então, assim, esse é o contexto da nossa audiência. O DIEESE tem feito um estudo importante, pegando impactos do projeto. Eu fiz uma solicitação que o DIEESE pudesse nos apresentar mais detalhadamente dos dois municípios que eu citei várias vezes, né? Montes Claros, que é impactante, 37 escolas, com uma votação em 2 dias úteis, sem uma discussão com nenhuma comunidade. E São João da Ponte, que também a situação é absurda. E aí o DIEESE vai nos apresentar, antes dos esclarecimentos da superintendente, nós vamos ver alguns dados relativos do impacto dessa municipalização, que, com certeza, os prefeitos não consideraram, né? Os prefeitos ignoraram a realidade ao virem com tanta ganância os 250 milhões para a Prefeitura de Montes Claros, é isso mesmo, né? No caso de Montes Claros, e 30 milhões, né? Os milhões, 30 milhões para São João da Ponte. Os milhões falaram mais alto do que planejamento, do que publicidade dos atos, do que uma efetiva avaliação do real impacto, né? Estou falando do impacto financeiro, de 10 mil novas matrículas a partir do ano que vem, no caso de Montes Claros, é disso que nós estamos falando, não é? Então, o DIEESE vai nos apresentar alguns estudos que eu julgo que são importantes e relevantes para que nós tenhamos a real dimensão do que é o Mãos Dadas ali, ó, no chão da escola, no chão do município. Aí, na sequência, passo para a superintendente, para que ela possa trazer os esclarecimentos. O que eu li dos 10 pontos, eles foram por escrito, né? Esse foi um requerimento já aprovado aqui pela comissão. Então, Diego, eu te passo a palavra para que você traga aí os estudos relativos aos impactos do Mãos Dadas no norte de Minas, né? Mas aprofundadamente em Montes Claros, em São João da Ponte. Mas antes, me permita, eu queria cumprimentar todos os profissionais da educação de Montes Claros e de São João da Ponte, que eu sei que estão acompanhando a nossa audiência. O ideal é que nós pudéssemos fazer uma audiência num horário que mais pessoas pudessem participar, muita gente está na escola, mas nós temos restrições aí regimentais, eu posso fazer durante o dia, e por isso que a gente está realizando essa audiência nesse horário. Mas ela fica gravada, de modo que depois as pessoas também podem consultar para ver, né, os encaminhamentos, esclarecimentos, as questões pertinentes aí ao Mãos Dadas na região do norte de Minas. Mãos dadas com ninguém, né, gente? Porque ter tratado os profissionais da educação como foram tratados, de sequer uma reunião, eu fiquei espantada com isso, sabe? Uma reunião. Não teve uma reunião, até o dia que eu estive em São João da Ponte, por exemplo. Nem por parte do Estado, nem por parte da Prefeitura. Vocês estão tocando a vida assim, ó, tocada, como se fosse gado.
É assim que vocês estão tocando os profissionais da educação. Então, assim, fiquei muito indignada, muito assustada com o que fizeram com a categoria e com as comunidades escolares, gente. É como se tanto faz onde você vai matricular seu filho. Aliás, eu escutei isso de vários superintendentes, não da sua parte, né? Mas vários superintendentes, para convencer câmaras municipais a aceitarem o Mãos Dadas. Não importa, o menino é do município, se ele está no estado, se ele está na prefeitura, no estado ou na prefeitura, não importa, ele é do município. Isso foi usado para tentar convencer as câmaras municipais a aceitarem o Mãos Dadas. É claro que importa. A escola não é meramente uma estrutura física jogada naquele distrito, naquele bairro. A escola faz parte da vida daquela comunidade escolar. A escola é um equipamento público de pertencimento àquela comunidade escolar. É desconhecer o que é uma escola pública, achar que tanto faz e que a comunidade não tem o direito de saber. É, inclusive, quebra de um princípio de gestão democrática. Porque a gestão democrática não é só você votar para o diretor de escola. Aliás, gestão democrática é que não tem nos municípios. Os municípios não têm gestão democrática, na sua grande maioria. As comunidades escolares não elegem seus gestores escolares. Né? Então, quer dizer, ainda você tem um retrocesso em relação a isso, porque nem pressupostos básicos quer municipalizar. Os condicionantes são esses: professor de apoio, gestão democrática, eleição para direção, etc. Não tem condicionante, não. O único condicionante para o Estado é: toma, pega tudo de uma vez. Foi o único condicionante que o Estado estabeleceu no projeto Mãos Dadas. Você não teve nenhuma preocupação por parte do governo do Estado de melhorar nada. Olha, a gente vai te dar uma contrapartida financeira, mas você tem que atender 100% das crianças de 4 e 5 anos da educação infantil. Olha, você precisa instituir concurso público. Olha, você precisa fazer 1/3 de hora atividade para sua rede, para seus professores da rede municipal. Olha, você precisa fazer nomeação de concurso público. Não teve nada, não. Não tem preocupação com absolutamente nada da administração pública. Teve aqui, ó, toma, fica com essas matrículas para você, fica com os prédios, fica com tudo, sem nenhum zelo ou responsabilidade com o dinheiro público, com a vida das comunidades escolares. Então, achei tudo isso muito grave.